Boa noite, sejam bem-vindos. Só estou fazendo os últimos ajustes aqui na live e vamos aguardar a psicóloga Roberta chegar para a gente começar o nosso tema de hoje. Boa noite, Livingston, Serafim, seja bem-vindo. Vamos só aguardar a Rô chegar, a Rô já está chegando. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Luizinho. É que demora um tempinho para ela chegar, para ela... Olá, Boa noite, Rô. boa noite, Tudo bem? Não tô obrigada, Liv, só Tudo que jóia. demora para me aceitar. Tem um tempinho, fica um tempinho, né, até aparecer a notificação da live, aí você tem que entrar, fazer a solicitação, essa solicitação chegar para mim. E ela demora para chegar para você e demora para aparecer para mim também, né? Exatamente. Mas a gente já se ajustou aqui e a Rô já chegou. Que bom. Boa noite, Eu tô pessoal. muito cabelada, Ah, terminei o atendimento agora, não deu nem tempo de arrumar o cabelo. Mas vamos lá. tá ótimo. Tá ótimo, né, Rô? Tá, O importante é o conteúdo. com certeza. Tendo esse domínio, né? Tem gente querendo Exato. participar. Coloca ela aí na telinha com a gente. Belezinha, Belinha. É bom que ela fica quietinha, geralmente. Ela parece tão fofinha, Rô, dá vontade de apertar os pelos dela. Ela é uma ursinha. É que ela tá olhando agora pro computador. Mas ela fica, ó, a carinha dela. Linda. Um amor, ela. E aí? Bom, Já chegou hoje todo mundo? eu acredito que tá chegando. Já estamos com 10 pessoas aqui para mim mostrando. Maravilha. Maravilha. O pessoal pediu, né, Rô, semana passada para a gente falar sobre o transtorno borderline, né? Não é um transtorno muito fácil da gente explicar, ele é bem complexo, né? Sim. Mas eu sempre gosto de falar dele no sentido assim, as pessoas confundem muito o borderline com o bipolar, né? Com o transtorno de bipolaridade. Sim. A diferença é lógico que os sintomas eles são muito mais intensos e vamos dizer assim, como é que fala? O tempo de duração de cada período de humor é diferente, né, Rô? Sim. No borderline, a alteração ela é constante o dia todo, ela pode acontecer. E o bipolar não, né? Ele funciona por blocos, Isso. né? A cada bloco ele São muda períodos, né? Isso, períodos. E acho que isso também, como todo transtorno, né? Pra gente explicar que... você tem roubando a cena, né? Pra gente explicar que todo transtorno pode vir acompanhado de uma comorbidade, ou seja, de uma outra doença, que pode ser também um transtorno mental ou não, né? E vamos falar sobre isso também hoje, né? Como que surge. E eu acho que é importante nós deixarmos claro também que o borderline ainda é, para a ciência, né, tanto psicológica quanto psiquiátrica, um mistério em algum ponto. Porque a gente não tem um domínio claro sobre isso. O que tem, o que nós vamos passar para vocês hoje é o que existe de estudo em cima disso. Mas até o diagnóstico é difícil de ser realizado. Por conta dessa sintomatologia, né? E essa alteração também, porque, querendo ou não, ele é muito parecido com vários transtornos. Então, você pode fazer uma curva ali de erro muito, muito fininha, né? E assim, eu costumo falar que nomear um transtorno é legal para você saber a condução de medicamento que você vai usar para cada transtorno, né? É lógico que é o psiquiatra que vai dar a medicação, nós psicólogos a gente não pode medicar, mas é legal a gente fazer toda essa análise para que o psiquiatra consiga trabalhar com a medicação certa para cada caso, né? Mas
eu vejo, eu sempre tomo muito cuidado e sempre exponho isso para os pacientes, porque eu não gosto muito de rotular, né? Falar, olha, você tem um transtorno de depressão, um transtorno do pânico, um transtorno borderline. Por quê? Porque isso acaba, de certa forma, limitando o paciente. Então eu não preciso mudar, eu sou assim, né? Eu tenho um transtorno borderline. Uhum. Então vocês têm que me entender porque eu sou borderline, né? Então, assim, esse cuidado eu sempre tenho. Por quê? A gente vai encontrar o diagnóstico para tentar achar a melhor medicação que ajude a funcionar melhor o tratamento, certo? Para melhorar mas o não cérebro, né? Isso. Não, mas não para reduzir a pessoa a simplesmente um rótulo que ela vai carregar o resto da vida dela. Eu trago Isso não quer dizer que ela tem o transtorno, mas ela não pode mais desenvolver outras habilidades para conseguir lidar com esse transtorno e ter uma qualidade de vida. Não, ela pode. Né? E acho que é bem o contrário, né? Porque quando a gente identifica o que para nós isso é muito essencial. Por quê? Porque nós vamos trabalhar entendendo quais são aquele conjunto de sintomas. Fica muito mais fácil do que ficar confundindo com outras doenças, com outros transtornos. E quando a gente sabe por onde tratar e quando há necessidade, né, do tratamento medicamentoso, nós iniciamos isso em conjunto, facilita muito na melhora do paciente e, principalmente, eu acho que é entender que, no nosso caso, da psicologia, né, rotular não é para rotular e colocar a pessoa dentro de uma caixinha, de um potinho que ela se limite somente àquilo, que é o que você está dizendo. Eu gosto muito também de explicar sobre isso, principalmente quando eu estou realizando atendimento, avaliação, psicodiagnóstico, porque para a pessoa, às vezes, aquilo é tudo que ela precisa para ela se confortar e aí, às vezes, pode chegar numa zona de conforto mesmo, de que eu não preciso mudar porque eu tenho um diagnóstico médico, eu tenho um diagnóstico psicológico. E não é o contrário, porque aí a gente sabe por onde tratar, por onde começar, como fazer. E acho que o principal, mostrar todas as alternativas que existem e como pode ser funcional com o tratamento, né? Exato. E por mais estranho que pareça, quando a gente faz o diagnóstico, né, e a pessoa acaba se rotulando, por mais desconfortável que seja ela estar naquela condição, é uma zona de conforto. Por quê? Porque ela não tem que fazer nada para mudar, né? Então aí acaba entrando nessa zona de conforto mesmo desconfortável. Exato. E parece uma coisa muito contraditória, né? Mas como que eu tô numa zona de conforto e eu tô sofrendo? Eu tenho um Você problema. tá acostumada com o jeito, né? Eu tenho problema, né? Todos temos. Então a gente tem que... Exato. Então, assim, e é legal a gente ter o conhecimento do transtorno justamente para a gente saber quais são as formas de aplicação das atividades que a gente precisa e a gente sabe exatamente quais são as habilidades, né, comum àquele quadro que essa pessoa precisa desenvolver. Sim. E eu acho que essa é a questão, entender que quando a gente identifica, isso vale para tudo na nossa vida, não somente um transtorno ou algo grave, né? Mas, por exemplo, eu identifico que eu mudei o tapete higiênico do meu cachorro e ele não faz xixi no lugar certo, porque não é por causa do tapete, é porque ele está acostumado com o local. Então, se eu identifico o problema, ele não está fazendo mais xixi no lugar certo. O que mudou para haver aquele problema? Eu vou conseguir resolver. Se eu não identifico, o problema está no cachorro que não mija mais no tapete. Não. Não só isso, pode ter um problema com isso também. Pode ter a marca, pode ter o local, pode ter alguma coisa do cachorro que ele desenvolveu em relação ao objeto. Então, inúmeras possibilidades que acontecem com todos nós. Mas quando a gente fala de um transtorno, de algo grave, principalmente quando a gente está falando de um transtorno mental, é algo que precisa ter um cuidado muito grande. E o que acontece muitas vezes na classe médica, né? Que, claro que a medicina tem que ser a nossa aliada, tem que estar aqui para somar com o nosso trabalho e nós com um deles. Mas muitas vezes acontece um erro médico muito grave, que é o paciente chega, ele mal faz uma avaliação, ele não faz um acompanhamento, rotula, dá uma medicação e essa pessoa muitas vezes tem reações horrorosas e se sente muito mal com tudo aquilo, porque não é só a medicação.
É o rótulo, é a falta de acolhimento, de entendimento dos sintomas, e a gente está falando de um transtorno que é extremamente fácil de ser comparado e confundido com outros transtornos. Então, é algo muito delicado, realmente é igual ao Alzheimer, né? Vai levar um tempo maior para chegar ao diagnóstico, no caso do Alzheimer, porque se parece com várias outras demências da idade. No caso do borderline é bem parecido, né? Exatamente. E tem alguns casos em que a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico logo que a pessoa chega, né? Começou o tratamento, eu já sei que essa pessoa tem borderline ou ela eu coloco ela dentro de algum quadradinho, né? Não, às vezes leva tempo. Tem paciente meu que a gente levou meses para conseguir construir um diagnóstico. Por quê? Porque eu preciso de um tempo de avaliação, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente fala do bipolar, como ele tem episódios, né, que a gente vai trabalhar, então se ele está no primeiro episódio, ok, daqui a pouco vem o próximo. Só que eu só vou saber quando eu entender esse padrão de funcionamento do paciente. Isso leva meses, então, a gente né? Leva meses, às vezes até anos, dependendo da situação. Né? Também, então, aí, o quanto a pessoa se conhece, que é o que a gente fala, né, sempre. Como às vezes a pessoa chega sem saber nada sobre si, ela não consegue descrever seu sentimento, seu comportamento. Nós não conseguimos, nesse momento, olhar para aquilo como algo disfuncional ou como algo que não está saudável, porque a pessoa não traz isso como queixa, então nós temos que ir acompanhando isso através dos meses e dos comportamentos que nós vamos observando ali. Exatamente. Você ia concluir alguma coisa, né? É que eu achei que era complementar essa fala. Não, é isso mesmo, não tinha mais nada, não. Acho que eu só ia meio que dar uma enchida na linguiça mesmo. Então vamos lá, né? Quero que o pessoal interaja aqui com a gente, por favor, dizendo quem já ouviu falar, quem não faz nem ideia do que é borderline, quem tem só uma noção, quem tem um conhecido com diagnóstico, se alguém que está aqui tiver diagnóstico também não precisa se expor, né, se não quiser, mas falar, já ouvi falar, tenho um pouco de conhecimento, porque é algo que a ideia das lives é trazer informação, trazer conhecimento, como nós temos dito, trazer aquilo que vocês querem ouvir. Como foi algo pedido aqui, nós queremos saber também, né, de onde vem essa demanda, esse interesse. Olha lá, o Ronaldo não tem a mínima ideia. Ótimo. Então você vai sair daqui hoje aprendendo bastante, Ronaldo. Amanda, tenho só uma noção. Nunca ouvi falar. Então, assim, e assim, pessoal, a gente vai falar de uma forma bem sucinta, porque é um diagnóstico bem complicado. Então, se vocês não entenderem algo, vocês coloquem aí nos comentários, a gente vai tentar, né, responder as perguntas, porque a gente tentou resumir, né, a Rô deu uma resumida aqui pra gente de uma forma bem fácil de se compreender, mas pode ser que fique dúvidas e às vezes a gente também não vai conseguir esgotar todo o tema hoje, né? Pode ser, principalmente porque demanda da interação também, né? Que é muito gostoso quando o público participa. Fica realmente um bate-papo, né? A gente não se sente tão sozinhas, né, Rô? Parece que a gente está numa sala, eu e você uma do lado da outra, ou de frente uma com a outra, né? De frente com a Andressa e Roberto. E tem a plateia aqui sentada com a gente. Isso. E assim, parece uma roda de conversa. Então vamos interagir com a gente, pessoal. Isso. Então vamos lá, né? Primeiro, deixar claro que o transtorno borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. Por que ele é chamado de transtorno de personalidade limítrofe? Porque ele realmente beira uma linha, né, entre a sanidade e o que não é saudável. Porque em muitos momentos a pessoa pode parecer normal. E em outros ela pode parecer surtada quando não é um surto. Exatamente. É bem linear mesmo, né? Então, traduzindo, transtorno de personalidade limítrofe. É um transtorno mental grave, né? Caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, na autoimagem, no funcionamento psíquico como um todo da pessoa, né? Problemas para controlar seus pensamentos e gerenciar seus sentimentos.
O Ronaldo mandou que tá no sofá, bem confortável. Como que é? Estou sentado aí no teu sofá. Roda. Maravilha! Daqui a pouco a Belinha vai lá te fazer companhia. E acho que isso é muito bacana. A Carla comentou, acho que convivi anos com alguém assim. E às vezes, Carla, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente estava conversando, né, de que na faculdade eu lembro que marcou para mim que, se eu não me engano, foi no último, acho que penúltimo ano, nós tínhamos um trabalho de grupo e era da turma do Jura ainda, do professor Jura. E eu lembro porque era um tema que era muito pouco explorado, a gente mal tinha visto durante todo o curso. Pensa, 4 anos de faculdade eu não sabia o que era borderline, porque existiam pouquíssimos diagnósticos, né? E até no consultório, para a gente realmente entender isso, é sentar, estudar e avaliar caso a caso. É entender a problemática do paciente, porque isso, vocês vão entender o porquê, que a gente vai trazer muitos detalhes aqui, né? Muitas características do transtorno, mas são um monte de conjuntos de características que podem ser confundidas com qualquer outra coisa. E acho que essa é a maior demanda, né? Uhum. E aí os sintomas incluem instabilidade emocional muito acentuada, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Esses são os sintomas gerais, né? A pessoa ela vai do amor ao ódio em questão de minutos, né? Pode estar tudo bem, de repente ela vira e ela te odeia, ela não quer mais saber de você, né? Ela oscila muito durante o dia. Isso. Parece um período de TPM para as mulheres, né? É a nossa TPM constante. E acho que pior ainda, né? Porque posso falar por mim, pelas mulheres que eu atendo, que eu conheço. A gente sabe que é TPM, a gente sabe que aquilo que não tá dentro do normal. Então você tem uma reação ou você tem vontade de xingar alguém ou fazer algo e você sabe que aquilo é por conta da TPM. Tá demais já, né? E aí, quando aquilo passa, é um alívio, né? Imagina, a pessoa não percebe a montanha-russa, é exatamente isso. E ela não entende que está acontecendo essa oscilação. E acho que aí é que mora a maior dor, né? Porque é o mundo que não entende ela. Ela não sabe que ela tem um problema. Na verdade, nem ela entende, porque o sentimento de culpa, depois que passa o quadro, né, vamos dizer assim, da explosão que a pessoa tem, ou de raiva, ou de ódio, quando ela volta para o outro estado de humor, ela se sente muito mal por conta da culpa que ela carrega. De às vezes, nossa, eu explodi por causa disso. Só que daqui a pouco ela explode de novo. Sim. Né? E não ter esse autocontrole para a pessoa é muito doloroso. Exato. A Fer comentou aqui, o duro do borderline é que às vezes ele nunca descobre que tem esse transtorno e fica mais difícil o tratamento. Exatamente isso que a gente estava falando no início, Fer. Que é mais difícil porque a pessoa não consegue ter uma perspectiva de melhora, de qualidade de vida. Então, ela fica aprisionada àquelas emoções. Quem está ao redor sofre muito também. Então, existe um prejuízo muito grande na vida social, na vida afetiva, nos relacionamentos como um todo, né? É porque ela vai machucar as pessoas que estão ao redor dela e não porque ela tem intenção de fazer isso, mas porque ela não consegue identificar os seus padrões de comportamento e não consegue entender os motivos que levam ela a agir assim. E também porque ela se machuca o tempo todo, né? Se machuca. Em um dos aspectos que a Rô vai falar dos sintomas, tem um vazio existencial muito grande. A pessoa parece que ela não se encontra no mundo, né? Parece que ela não cabe em lugar nenhum. Justamente por todo esse vazio que ela carrega e essa instabilidade que ela não consegue, a instabilidade que vive constantemente com ela. Sim, e aí parece que tudo que você oferece para aquela pessoa não é o bastante, por conta desse vazio existencial, né? É algo muito forte para ela. A tia Marilza perguntou aqui, isso não tem relacionado ao transtorno de humor ou bipolaridade, né, meninas? Não, é um outro transtorno, mas pode vir apresentando qualquer um desses dois junto.
E ele Pode, altera o pode estar humor associado. e tem traços de bipolaridade, só que é dessa maneira que nós falamos. É como se fosse uma bipolaridade ligada no 220 o tempo todo, então é o dia inteiro oscilando. A bipolaridade, o transtorno de bipolaridade, são períodos específicos, né? Então, às vezes passa meses, a pessoa às vezes fica um ano bem e depois um ano mal. Então, é bem diferente. Isso. A Stephanie perguntou se tem um grupo específico que é mais atingido, né? Se eu não vi, Mulheres. eu não vi nada sobre isso também, e hoje eu dei uma boa pesquisada também para ter mais conteúdo. Eu lembro de um estudo que a gente estava fazendo na comunidade, porque a gente tinha que ter a comunidade feminina e a masculina, né? Eu lembro que a incidência do transtorno na feminina era muito maior do que na masculina. Você falando, eu lembrei, eu participei ano passado de um congresso do Free Mind, e tinha mesmo, inclusive foi o Danilo, da Feminina de Avaré, que foi apresentar um dos trabalhos lá, e exatamente esse o resultado, que na feminina era tipo mais de 60% das mulheres com transtorno de borderline. Só que é muito complexo, eu acho, fechar um diagnóstico com esse número, porque a compulsão, o vício pelo álcool, pelas drogas, apresenta sintomas muito parecidos com o do borderline, né? Abstinência. A Má também, né? A Má trabalhou na feminina, ela estava falando, né? São mulheres. Isso. Também. Mas eu não sei o número. É assim, o número realmente eu também não tenho esse conhecimento. Mas é mais comum em mulheres. E 20% dos brasileiros sofrem com transtorno de personalidade limítrofe. Então, olha a gravidade disso, né? O transtorno narcisista, por exemplo, é 1% e acomete mais homens. É bem diferente, né? E ao mesmo tempo pode se parecer igual, porque para o borderline, como nada satisfaz ele, pode ser que nada, esse nada que seja feito, né, para ele, seja interpretado como, ele é narcisista, porque tudo gira em torno do umbigo dele. Exato. E aí você vê, né, aí essa linha fininha que a gente tem que caminhar para descobrir qual é o real transtorno, né, ou quais são esses transtornos associados. Isso, estão perguntando sobre tratamento, sobre a causa, se está ligada à questão hormonal, nós vamos falar sobre isso também. É que os sintomas são muito extensos, né? Deu uma página, 3/4 da página é só sobre sintomas. Mas sintomas de pensamento, porque daí eu separei por tipos, né, de sintomas. No pensamento, tem o sentimento crônico de vazio, a intolerância à frustração. Isso já tem tudo a ver com dependência química, por exemplo. Né? Total. Medo irracional do abandono e instabilidade nos relacionamentos. Com quantas outras coisas isso pode se parecer? Nossa, muitas, né? E esse medo do abandono é tão intenso que a pessoa acaba afastando as pessoas ao redor dela justamente pelo medo da perda. Sufoca, né? Sufoca demais. Então, assim, você conviver com uma pessoa borderline não é fácil. É algo muito intenso e que familiares, pessoas que se aproximam, o legal é também buscarem ajuda, porque para conviver você precisa também de ajuda psicológica para dar conta. É verdade. É como se a família tivesse que se adaptar e a família nunca vai se sentir seguro bastante, porque vive nessa instabilidade, né, nessa inconstância de emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos. E fica realmente algo muito difícil de ser levado num convívio. E aí tem algumas pessoas comentando ainda que já conviveu, que tem um sobrinho, que é muito importante a gente identificar, até para não excluir esse familiar, mas entender que para conviver fica difícil, né? Fica limitado, e até orientar essa pessoa a buscar ajuda. Exato. E aí no corpo, o que apresenta de sintomas no corpo? Impulsividade, automutilação, e a pessoa vive se colocando em risco. O Antônio tinha comentado lá em cima que 10% da população corre risco de suicídio por tentativa de suicídio. Então, é um número muito alto por a pessoa não conseguir lidar com os próprios sentimentos.
E muitas vezes por não saber que tem esse problema, né? Que tem esse transtorno. Exato, e esse vazio existencial é grande, né? Então a pessoa não consegue conviver muito tempo com isso, por isso precisa de ajuda, para não chegar a esse extremo, né? Dessa necessidade de querer tirar a própria vida. Exato. E essa automutilação, ela pode ser vista de várias formas, eu vejo. As pessoas pensam que é só os cortes no pulso, né? E não, eu vejo que às vezes a questão do excesso de bebida, o excesso de uso de droga, o excesso de tudo que a pessoa faz em excesso na vida dela, que está prejudicando a vida dela, é uma automutilação. Sim. Né? É um então, tipo a gente de suicídio, tem sempre... né? É um tipo de suicídio. Então, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes as pessoas ficam só esperando, falando assim, mas não corta o pulso, não é nada, não corta a perna, não é nada. Não, né? Existem outros tipos de mutilação que não necessariamente envolvem o corte. Sim. E que podem ferir tanto quanto um corte ou mais, né? Porque às vezes o corte é invisível. Né? E tudo isso para quê? Para acabar com essa dor do vazio que essa pessoa sente o tempo todo. Né? Não é aquele momento em que você está triste e que você está sentindo aquele aperto, aquele vazio. E é isso o tempo todo. Né? Então a pessoa não consegue preencher com nada. E aí ela usa dos excessos, ela usa dessa automutilação para tentar desviar um pouco do seu foco. Né? Exato. E que só vai prejudicá-la ainda mais, porque prejudica o convívio dela com o externo, né? Uhum. E aí, do mesmo jeito que ela fere, ela é ferida. Uhum. A Fer perguntou, existem graus de borderline, tipo níveis? Existem classificações de diferentes... como se fossem diferentes grupos de sintomas. Então, tem, por exemplo, o borderline associado à bipolaridade, tem ele como... tem um nome específico, que é o tradicional, e tem os subgrupos. Nós não separamos para falar detalhes sobre isso hoje, porque senão a gente vai muito longe. Mas isso é muito bacana de ser entendido, e se houver demanda, se vocês quiserem, nós falamos mais sobre isso também na semana que vem, se não der tempo de falar tudo também. Porque é bem extenso mesmo, e são muitas informações, né, dele. A Má está falando também, né, o sentimento de inadequação constante. Exatamente. A pessoa não, é o que a gente falou de não se sentir pertencente a lugar nenhum. E a ninguém também, né? Como se ela também não tivesse um espaço dentro da família, e isso emocionalmente, tá, gente? Não quer dizer que a pessoa realmente, de fato, é rejeitada pela família, não. Ela se sente assim constantemente. Não é algo que, para quem está de fora, pode não ser real, mas para ela é. No mundo interno dela, aquilo acontece de verdade. E aí tem toda essa disfunção, essa distorção, né, de emoções que pega no humor. Então, no humor tem a perturbação da identidade dessa pessoa, né? Essa instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. É uma percepção muito distorcida. E aí traz uma raiva intensa, uma raiva inapropriada, dificuldade de controlar a raiva, as emoções densas. E essa pessoa realmente pode ferir com uma faca, com um garfo. Ela pode chegar num nível de agressão muito intenso por não ter autocontrole em relação quando essa raiva surge, quando essa raiva é despertada nela, né? E a perda de interesse ou prazer nas atividades. Isso também é outra questão que se compara com a depressão, por exemplo, né? Ou com o síndrome do pânico, com ansiedade, com qualquer outro transtorno, porque a pessoa realmente vai perdendo o interesse porque nada satisfaz ela, é aquele vazio constante, a inadequação constante. Então ela começa, por exemplo, sei lá, vai fazer aula de artes. E aí tá tudo bem, de repente tá tudo ruim, aquele grupo não é legal, artes é chato, não me dou bem com isso, eu não sou boa nisso, e ela rompe completamente com aquilo. Ela começa num nível de motivação muito grande, e de repente aquilo já não satisfaz mais, porque a expectativa já não é mais a mesma, né? Exato. Para ela
perdeu completamente a função. E a satisfação também não é a mesma, né? Já não sente mais prazer naquilo. E aí sempre começa e não termina. Justamente pelo nível de satisfação, porque no início, puxa, eu tô começando uma coisa nova, que legal, tô super empolgada. Entrou na normalidade, começou o custo da resposta, perde o Não valor do quero fornecedor. mais. Ah, não quero mais, não era isso que eu pensava, o grupo não é legal, não me identifico com as pessoas, aí começa um monte de justificativa e acaba não terminando, né? Sim. A Má comentou, é um dos diagnósticos mais difíceis de fechar, né, meninas? Sim, nós falamos sobre isso bem no comecinho, Má, sobre o quanto é complexo, né? E às vezes a gente precisa de um tempo muito grande, nós e os médicos também, de avaliação, de observação, de acompanhamento, para conseguir chegar. E tem testes também, mas são testes mais internacionais, né? Que vão falar sobre o borderline. Então, aqui no Brasil, é mais escasso mesmo os recursos para trabalhar com esse transtorno. Mas é um transtorno que tem acometido cada vez mais pessoas e talvez esse número de 10% tende a ser ainda maior. Né? E aí, a gama das emoções limitadas. Então, a pessoa vai reduzindo somente nas emoções primárias, porque daí ela sente tudo de uma maneira muito intensa. Então, ou ela tá muito alegre, ou ela tá muito triste, ou ela tá com muita raiva, ou ela tá com muito nojo, muita repulsa, não quer nada, ou ela tem medo de tudo. Então ela fica. É tudo muito. Isso, só que sempre primitivo, só aquelas primeiras emoções que a gente aprende a trabalhar, que a gente aprende a identificar, a sentir, ela fica se restringe àquilo, mesmo uma pessoa que tinha capacidade de sentir e de identificar algumas emoções mais robustas, digamos, mais elaboradas, né? Mais refinadas também. Então, por exemplo, eu tô com um pouco de apatia. A pessoa não vai conseguir identificar o que é apatia. Apatia é a falta de interesse, a falta de vontade, por exemplo, não quero ir naquele lugar porque aquela pessoa... Não, eu não quero ir lá porque aquilo é horrível. Então, sempre vai ser algo muito potencializado, muito intenso e muito prejudicial, né? E também traz uma explosão de sentimentos e sensações que não podem ser controladas. Então, como nós falamos, não é só sobre as emoções negativas, né? Não é só a raiva que a pessoa perde o controle. Se ela tá muito feliz, ela tá muito feliz a ponto de sair e pagar a rodada de cerveja, a rodada de pizza para todo mundo. Ela perde a noção, né, da realidade. E aí... E as explosões, elas são cada vez mais intensas, né? E geralmente direcionada às pessoas que ela mais ama nos momentos em que ela mais está com ódio. Né? Sim. Porque a pessoa que ela mais ama, geralmente é a pessoa que mais vai suportar a presença dela. E eu digo suportar mesmo, porque não é algo fácil de conviver, por mais que você ame a pessoa, existe até alguns memes em relação a como é amar um ansioso, como é amar um depressivo. Eu acho que tem que ter meme também sobre como é amar uma pessoa que tem o borderline, porque é algo desafiador por não saber onde você está pisando. Não tem como prever. Você não sabe se a pessoa vai, na hora do almoço, ela vai estar bem como ela estava de manhã quando você a viu. Muito menos à noite. Então, cada encontro é um tipo de comportamento, é um tipo de pensamento, é um tipo de planejamento diferente, né? Isso. E aí entra a parte dos comportamentos e dos sintomas psicológicos, que aí é bem maior. As características são bem mais intensas, né? Então, podem apresentar episódios intensos de raiva, de depressão, de ansiedade. E a gente não está falando de sintomas somente de depressão e de ansiedade. A pessoa desenvolve o transtorno da depressão e aquilo acontece de uma maneira tão intensa que, por exemplo, ela está super bem hoje, amanhã ela não consegue levantar da cama, ela não consegue mais pentear o cabelo, daqui uma semana ela tá podre em cima da cama porque ela não conseguia fazer nem a higiene dela. E ela não consegue, simplesmente paralisa. Estou dizendo podre no sentido de se sentir podre, não que ela vai ficar podre, tá, gente? Eu não usaria esse termo. Até porque qualquer um de nós pode passar por isso. Podemos estar passando, inclusive, tem gente que pode estar passando por isso sem nem saber. Com certeza.
E diferente de um quadro depressivo comum, que a gente vai percebendo que aquilo começou há muitos anos, né? Geralmente na depressão, e demorou muitas vezes para ser diagnosticado, ou está começando por conta de algo ali que, sei lá, teve a perda de alguém, perdeu um emprego, perdeu algo que era muito importante para aquela pessoa e não é nenhum bem material, às vezes. Mas é diferente porque essa pessoa vai a fundo em questão de dias, de pouco tempo. Que é o que a gente estava falando, né, no início. Por conta da intensidade, né? Então, como ela é muito intensa, os comportamentos são todos juntos, né? Exato. Eles acabam correspondendo às emoções. E como nós falamos, esses rompantes, né, esses episódios intensos podem durar dias, horas ou até meses, mas ele vai sempre oscilar com outros sintomas intensos também. E um descontentamento geral. Nada a satisfaz. Então, além da inadequação que a Mayara falou, né, isso é muito presente, mas um descontentamento. Então, além dela não se sentir adequada nos locais, nas coisas, com as coisas que ela idealiza, que ela deseja, ela também se sente descontente com tudo que acontece ao redor dela, o que nós falamos também em relação à motivação inicial e logo perde tudo. Porque nada traz isso, né? Agressividade, o comportamento antissocial, né? Então ela realmente começa a se isolar porque ela começa, mesmo não tendo consciência do comportamento dela, ela percebe que quando ela tem relações sociais, ela se machuca. Ela fica frustrada, ela fica mal, ela tem um surto, né, de agressividade que ela não gostaria de ter, mas ela não sabe por que ela está tendo. E isso vai fazendo com que ela tenha também comportamentos autodestrutivos. Além da automutilação, mas, por exemplo, ela começa a se diminuir, a se ver como inferior, a se ver como não merecedora. E isso realmente vai fazendo com que ela se sinta cada vez pior. Sim, e vai aumentando o sentimento da rejeição, né? Exatamente. Tipo, se ela não está conseguindo se aceitar e se compreender, quem dirá as pessoas que estão ao redor dela. Então, aí começa ainda mais a tentativa de controle do externo também. Verdade. E que não vai ter sucesso enquanto ela não entender que o que ela tem é um transtorno e precisa de tratamento, né? Exatamente. Então, essas mudanças de humor constantes, a solidão, a tristeza, a angústia, sentimentos crônicos de vazio e de tédio. A pessoa fica entediada com tudo. Então, vejam que são falas bem parecidas, né? O descontentamento, a angústia constante, sentimento de vazio, o tédio, mas são coisas diferentes e que essa pessoa experimenta ao longo de um dia, muitas dessas sensações ou até todas elas. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, né, é que assim, é natural que a gente passe por alguns momentos tendo esses sintomas, né? Então, por exemplo, domingo à tarde eu tenho um tédio porque, tipo, tá acabando o fim de semana, né? Mas é natural. A deprê de domingo que falam, né? Do domingo, né? Eu nunca fui fã muito de domingo. Por quê? Porque pra mim sempre foi meio, sei lá, apagado. E aí, você ter momentos em que você se sente entediado, que você se sente angustiado, com raiva, com ódio, que você tem uma alteração de humor, é natural. Sim. Isso faz parte do ser humano. A gente tem que... Não pode misturar coisas, porque senão a gente vai querer se encaixar dentro de um diagnóstico que não é nosso. E aí, cada transtorno que a gente apresentar aqui, a pessoa vai achar que ela tem, né? Ou que alguém não, tem. Terror. Live todos os transtornos que eu tenho. Nossa, acho que eu sou assim. Live dos horrores, porque a pessoa vai sair daqui se sentindo. Live dos horrores, né? Mas assim, é sério, porque a gente vai ter esses sintomas. Isso é natural do ser humano, né? A gente ter essas oscilações. A gente só não pode querer caracterizar como algo muito ruim, né? Ou algo muito grave, porque não é, faz parte, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas que, de vez em quando, algumas pessoas vão desenvolver o transtorno, aí é outra história, né? Sim. Não é bonito ter um diagnóstico, é difícil, ninguém gosta de ter um diagnóstico, né? Mas, em alguns casos, eles são necessários para a gente saber trabalhar e conseguir conduzir o caso da melhor forma.
Então não saiam daqui achando que vocês têm borderline, por favor. E se acharem, busquem um psicólogo, né? Chamem a gente para conversar. Quem já tem seu próprio psicólogo ou quem precisa de indicação por algum motivo, enfim. Busquem ajuda, porque se você se identifica com sintomas, vale a pena entender. E se não for borderline, para você ficar bem de qualquer forma, não precisa ter um rótulo, né? A gente não precisa pôr uma etiqueta na testa de borderline, ansiedade, depressão, tristeza, TPM. Não, nós somos pessoas que temos emoções e que em algumas situações podemos desenvolver algum transtorno ou que seja somente algo que daí pode ser a TPM, que a gente sabe que aquilo tem um prazo, né, curto para acabar, ou que é um processo de luto que essa pessoa está vivendo. Enfim, seja o que for, busque ajuda se você não está contente com os comportamentos, com os sentimentos que você tem. E a Mayara falou, né? Vale lembrar que não são todas as mulheres que são borderline, né? Com certeza. E também eu acho que não, como eu falei, eu acho que é muito arriscado dizer que é um número tão alto quando esse estudo foi feito somente dentro de uma única comunidade, né? De um único lugar, de um único estado, de uma única cidade. Eu acho que isso tem que ser algo realmente ampliado para a gente ter um número real a longo prazo. Sim. Uhum, ou as mulheres de Avaré têm tendência, então, né? Tô brincando porque, primeiro, que não são acolhidas, as acolhidas não são de Avaré, a comunidade fica em Avaré, mas pode ser pessoas de qualquer lugar do país, né? De toda a região, né? Então, isso não é característica, mas é por isso que eu tô dizendo, que não tem como a gente encaixar que existe, que é o lugar, que é aquilo, que é... Claro que, por conta do uso de substâncias, pode ser desenvolvido, mas também pode ser só alguma outra sintomatologia que não era do borderline. Sim. Eu acho que isso precisa ser avaliado. E assim, né, tem também a questão do uso da substância. Então, você diagnosticar, às vezes, uma pessoa no uso é difícil. Enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, enquanto profissionais. E a pessoa também, para receber um diagnóstico, o ideal é buscar a ajuda de um profissional qualificado que compreenda bem o caso, né? E faça a união de profissionais, um trabalho multiprofissional. Exato. Né? É o que a Má está falando. Precisa de definição do tempo de abstinência, pois os sintomas são bem parecidos. Exato. E é o que nós falamos desde o início. Um acompanhamento é necessário, tanto da parte do psicólogo, quanto da parte do médico, e de observação desses sintomas, desses comportamentos e do que essa pessoa sente, né? Do que essa pessoa vive. Então, vou dar um spoiler já do tratamento, um dos métodos de tratamento é a terapia familiar. Porque a gente vai olhar não só o que essa pessoa vive, mas o que ela vive no ambiente e como as outras pessoas que estão no mesmo ambiente que ela se sentem. Porque isso vai nos trazer uma riqueza de dados também, né? Do social dela, de como é esse convívio. Porque como ela não tem o conhecimento sobre os comportamentos, sobre as ações, ela acha que todo mundo sente como ela. Uhum. E aí, né, tem também a questão de uma extrema impulsividade e compulsão em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais, como gastos financeiros, sexo, drogas, álcool, vícios em todos os sentidos, né, comida, cleptomania. Então, tudo isso que nós estamos falando, né, talvez quem não tenha alguma familiaridade em relação à dependência química tenha estranhado, mas é porque isso é muito presente nos casos de borderline. Não só a dependência química, mas qualquer outro tipo de dependência. Isso mesmo. E é algo que está ligado, né? No tratamento da dependência química, a gente sempre fala o quanto a impulsividade pode alimentar a compulsão. Então, por a pessoa não ter esse freio, né? Então, por exemplo, sei lá, eu quero comer uma barra de chocolate. Não vou comer uma barra. Por quê? Porque vai me fazer mal, porque eu vou ingerir muito açúcar de uma vez, pode me causar um problema, enfim. Algo que nosso cérebro pensa em segundos e você come só um pedacinho. Se você tiver consciência e souber que aquilo é o melhor para você naquele momento. O borderline não tem esse filtro. Ele não vai conseguir parar para pensar na consequência, ele só vai fazer. Uhum. E aí entra... Isso em qualquer aspecto da vida dele. Exato. E às vezes a pessoa pode falar assim, mas por exemplo, é
é difícil de perceber também em relação à sexualidade, porque se essa pessoa não tem um parceiro ou uma parceira fixa, fica difícil também identificar o que é anormal em relação à sexualidade se ela não trouxer como algo que é compulsivo. Se para ela for normal, a gente vai entender que é normal, até perceber Sim. em outras características, né? Em outras áreas da vida dela. Porque daí você vai fazer a junção dos sintomas, né? Por exemplo, a pessoa inicialmente conta da questão dos parceiros, e para ela normal, a gente vai entender como normal, a gente vai seguindo, avaliando. Uhum. Quando a gente chega numa somatória e fala assim, opa, pera lá, deixa eu voltar um pouquinho, aí eu volto lá a olhar todos os sintomas que essa pessoa já me disse, aí eu posso começar a compreender que talvez esse comportamento pode ser prejudicial e um dos sintomas do borderline. Sim. E o que fica diferente se essa pessoa tem um parceiro ou uma parceira fixa e se a gente traz essa pessoa para atendimento, porque aí vem esse dado, né, externo. Mas nem sempre também o parceiro ou a parceira vai achar que isso é um problema. Exato. São inúmeras variáveis, né? E aí... Então, não é fácil, né? Não é fácil o diagnóstico. Por isso que a Não. gente já abriu falando que é um dos diagnósticos mais difíceis para a gente fazer enquanto profissionais, né, de psicologia. E mesmo você fazendo a união com outros profissionais, é um diagnóstico mais difícil. Sim, e que requer tempo e acompanhamento mesmo, né? E o que acontece? A pessoa tem autoimagem distorcida, então ela não se vê como ela é de fato, né? Isso pode ter a ver com o próprio corpo, isso pode ter a ver até com, por exemplo, ser uma pessoa super inteligente, ela se achar uma pessoa sem conhecimento nenhum, sem habilidade nenhuma. Ela também tem um sentimento de grandiosidade. Pode aparecer, né? Um narcisismo, como eu tinha falado também, isso pode estar presente, ou até mesmo as paranoias. Então, tudo de novo se compara com outros transtornos, inclusive com a dependência química. Mas imagina, a pessoa com esse turbilhão de sentimentos, de emoções, de sentimento de vazio, de inadequação, de insatisfação com tudo que está ao redor dela e com ela mesma, pensando, né? Então, tudo tem que ser muito grande para ela, senão não vai chamar atenção, não vai prender atenção e não vai ser satisfatório. Aí ela só pensa nela mesma e cria paranoias. Exato. Olha o sofrimento dessa pessoa, né? É como se ela não tivesse uma identidade própria. Exato. Né? Ela ficasse dependendo sempre do externo e tentando se preencher desse externo, mas ela nunca vai conseguir, porque esse vazio é algo dela, é algo do transtorno. E essa pessoa acaba não, vamos dizer assim, o autoconhecimento é uma área muito empobrecida da pessoa, porque ela não sabe o que gosta, né? Geralmente ela gosta do que o outro gosta. Ah, eu gosto da cor preta. Por quê? Ah, porque a minha mãe gosta. Porque preto né? emagrece. Ah, eu gosto de uma... porque preto emagrece. Então, a pessoa começa a não ter um autoconhecimento, acaba não tendo, né, esse autoconhecimento e vai faltando o centro da pessoa mesmo. Sabe aquele ponto de referência que a gente tem para viver no mundo? A pessoa com borderline, ela não tem esse ponto de referência para interagir com o mundo e com as coisas. Exato. Então, ela não tem esse centro, né? Ela não tem para onde voltar para buscar. Isso é certo ou errado? Isso me faz bem ou não faz? Não tem. Ela só vai desnorteada. Só que ela segue assim o resto da vida, né? O resto do dia, do mês. Porque é o externo que controla o comportamento dela. Ela não consegue ter esse filtro, né? E também é comum apresentar sintomas, né, do transtorno dissociativo, ou seja, a pessoa pode romper a qualquer momento com quem ela é e acreditar que ela é uma pessoa diferente e voltar também como se nada tivesse acontecido. Então, é muito complexo. Aí, finalizando a parte dos sintomas, entra o sono. Tem uma instabilidade do sono também muito presente. Vai depender dos sintomas das emoções que estão alteradas. Então, se essa pessoa está bem, pode ser que ela sinta uma insônia constante. E se ela não está bem, pode ser que ela sinta uma hipersonia. Então, ela vai ter o sono o tempo todo porque ela está sem energia, porque emocionalmente ela está mal. Então,
Tudo isso que nós falamos agora, basicamente, se resume somente aos sintomas. Então, olhem quantos sintomas, né, existem. A Amanda comentou, deve existir muitas pessoas que têm e não sabem. Com certeza. Por isso que eu falei que esse número deve ser muito maior. Mas que por a gente não ter tanto conhecimento e ser algo que realmente requer tempo para diagnosticar, e não é que a gente não tem conhecimento porque não é explorado, é porque é algo difícil de estudar, de interpretar, de avaliar e de fechar diagnóstico. Porque para a gente fechar um diagnóstico, não é só a pessoa vem, então aqui está meu paciente, oi fulano, tudo bem? O que você está sentindo? Isso. Em meia hora de conversa eu fecho um diagnóstico e pode ir para casa. Não funciona assim. A gente tem que ter muita certeza, por isso a gente vai, né, ter todas as informações possíveis para fazer com que aquilo seja real, seja verdadeiro, porque é o que nós falamos, a pessoa pode se apegar àquele rótulo e ao invés daquilo beneficiar ela, pode se tornar prejudicial. E assim, tem muitas pessoas que têm resistência com o diagnóstico, né? Família porque também, esse né? Esse do borderline é um diagnóstico que assusta as pessoas, né? Não é um diagnóstico legal de se ter. As pessoas ficam assustadas, mas então a gente acaba encontrando também a resistência do paciente quando a gente começa a caminhar para o diagnóstico. Sim. E você tem que falar para o paciente, né? Olha, existem esses aspectos, a gente vai trabalhar, a gente vai buscar, e a pessoa começa a ficar assustada. Exato. Amanda falou, obrigada meninas, se puderem falar mais sobre, realmente tem muito mais para falar, né? Deixa eu ver. E só que eu acho que eu não sei se vai dar tempo. Eu também acho que não. Eu acho que vamos ter que continuar na semana que vem, porque eu ainda não falei sobre as causas, os tratamentos. Então, vou somente falar para vocês pensarem o quanto isso realmente existe há muito tempo. Eu separei aqui alguns famosos que têm transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe, que a gente nem imagina, mas que essas pessoas sofrem com esse transtorno. Muitos deles, muitos não, acho que todos que eu vi, são internacionais. Então, realmente, o Brasil está bem atrasado em relação a isso, por conta de tudo que a gente viveu na nossa medicina, na nossa saúde aqui, né? Então, são eles. Dentre os casos mais conhecidos, né? A Amy Winehouse, que ela é o estereótipo daquilo que a gente teria a maior dificuldade de diagnosticar. Era a dependência química, a depressão, a ansiedade, a instabilidade, porque a profissão dela também, né, não trazia para ela nenhuma regularidade de horário e de constância de nada. Era um caso típico da mistura de tudo e ela tinha borderline. Lady Di? Eu sou bem por fora, gente, dos famosos. Eu tô lendo que eu pesquisei e eu vi as imagens, mas eu não conheço ela. A Britney Spears, eu não imaginava, porque nunca ouvi falar nada sobre. A Angelina Jolie. Essa eu não sabia, essa é novidade. Para mim também. Da Amy eu sabia, mas porque, né, faz parte dos nossos estudos em muitos casos. O Hugh Laurie, o famoso Dr. House. Não sei se o pessoal já assistiu aquela série do Dr. House. É bem famosa. É parecida com Grey's Anatomy, tem a mesma pegada, assim. E ele é a peça-chave da série. E realmente, em muitas cenas, em muitas partes, aparece isso, ele como personagem. Mas mostra também que ele tem uma instabilidade de humor. E talvez, eu não sei, isso é só um pensamento meu, tá, gente? Não é estudo. Talvez isso tenha sido incluso no personagem por conta da dificuldade do ator. Porque é uma série muito grande, muito extensa. Então, eles tiveram que gravar por muitos anos. E não tem como não aparecer dado da pessoa no trabalho ali. Não tem como. Então, ele é um dos famosos que eu também já sabia. O Jim Carrey. E o Jim Carrey, ele tem o transtorno de personalidade borderline, limítrofe, mas ele também tem bipolaridade. Então, é um diagnóstico mais complexo, né? Woody Allen, Brandon Marshall, Kurt Cobain, são pessoas muito famosas, né? Alguns a gente conhece mais facilmente, outros não, e que nós nem imaginávamos, talvez. Mas para vermos o quanto isso pode pegar qualquer um. Não tem como ter controle disso, né?
A Christina Ricci, a garotinha da família Addams e Winona Ryder. Então, só uma lista, né, que eu trouxe como curiosidade mesmo, para a gente pensar sobre isso. Se todos esses famosos, muitos ali são muito mais velhos, né, do que nós, tem o dobro, o triplo da idade que a gente tem, talvez, e apresentam esses sintomas. Então, imagina o quanto eles sofreram, mas que talvez o diagnóstico para eles tenha vindo de uma maneira, não posso afirmar que foi rápida, mas tenha chego até eles o diagnóstico, porque eles têm recurso e porque eles são muito vistos, eles são muito acessados por outras pessoas. Então, com certeza, chegou até alguém que falou, viu, você tem que se tratar porque você tem algum problema. Sim. Agora, imagina numa família onde as pessoas só têm problemas financeiros, de convivência, de história de vida, de família disfuncional, de uso de substâncias. Como é que vai identificar que existe um problema além daqueles problemas? A Amanda falou, não chegou na M. Não entendi. Também não. A cachorrinha dela chama M, eu não sei se tem a ver. Lembrei disso agora. Pode ser. É bem o que você estava falando, Rô. O acesso ao diagnóstico é muito difícil, né? Então a gente tem que sempre olhar com cuidado, com carinho para as pessoas que estão ao nosso lado e que a gente fala assim, nossa, essa pessoa é muito difícil, né? Então, se é muito difícil, vamos buscar ajudar, vamos buscar, porque a gente não sabe, né? Pode precisar alguma coisa, pode estar precisando de alguma ajuda, e às vezes os sintomas eles só estão gritando ali porque a pessoa não sabe se expressar. Exato. Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, atencioso. E lembrar que assim como ela tá te causando sofrimento, ela tá sofrendo ainda mais, né? Porque ela não tem nem ideia de que ela tá proporcionando aquilo a ela, a você, e que ela é responsável por aquilo que ela tá vivendo também. Exatamente. Pô, eu acho que a gente vai ter que encerrar. Eu não sei nem como entrou o cronômetro ainda, porque já deu aqui pra mim. Sim, falta 2 minutos pelo que eu vi. A gente fala demais. Então o seu... Muito, Roberto. Fala demais. Mas aí a gente vem na próxima semana para encerrar esse assunto, né? Sim. A Amanda também pediu alguns tópicos, eu já dei um print na tela para a gente gravar isso aqui, né? Falar sobre TPM, automutilação e psicopatia. Então a gente pode pensar em alguns temas. TPM, eu acho que além de mulher, vai chover homem aqui para tentar entender os mistérios da tensão pré-menstrual. É verdade. Eu acho que depois que a gente conseguir encerrar o assunto da automutilação, do borderline, a gente pode falar de TPM. Ótimo. Então já deixamos combinado e podem ir trazendo temas que a gente vai montando, né? Como se fosse um cronograma mesmo do que vocês estão pedindo e a gente vai atendendo os pedidos. Isso ajuda a gente a bolar as lives, né, Rô? A montar as lives. É bom a gente já saber o que vocês querem ouvir por aqui. Ótimo. A Marilza comentou, muito interessante o tema, meninas. Eu nunca havia falado sobre esse tema, nem imaginava que existia esse tipo de transtorno. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês por estarem sempre aqui com a gente. A Luísa mandando, né, que semana que vem tá aqui. Um beijo, muito obrigada a todas e todos que estão aqui. As respostas que nós não demos hoje, que eu falei que ia falar das causas, tratamento, fica para a semana que vem, então assistam com a gente. Isso aí, gente. Um grande beijo e até a próxima semana. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.